Profeta Daniel, capítulo 4. A loucura de Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecido os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. E quando eu estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive. Dize-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra e as aves do céu faziam morada nos seus ramos. E todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa com as raízes deixai-a na terra, atada com cadeia de ferro e de bronze na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais e a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dada coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Esta é a sentença. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e o dá a quem quer, e até aos humildes dos homens constitui sobre eles. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, diz a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então, Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves dos céus faziam morada, és tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo, que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo.
seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei. E este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E dar-te-ão a comer ervas, como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Quanto ao que te foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e às tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 anos, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva com os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorificarei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade, o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Amém. Eu quero meditar com os irmãos sobre o tema: a luta de Deus na salvação de um homem. A luta de Deus na salvação de um homem. Nós cremos firmemente nesta verdade. A graça de Deus é soberana. O chamado de Deus é irresistível. E esse texto, de maneira eloquente, nos mostra esta verdade. De Deus movendo os céus e a terra para levar este soberbo rei Nabucodonosor à conversão. O livro de Daniel não apenas nos revela a soberania de Deus no governo do mundo e das nações, mas esse livro também nos revela a soberania de Deus na salvação pessoal. E eu chamo a sua atenção para as lições tão vívidas, tão solenes,
tão claras, tão atuais, que este capítulo 4 nos mostra. Primeiro, vamos ver as iniciativas de Deus para alcançar um homem. As iniciativas de Deus para alcançar um homem. Primeira iniciativa de Deus foi colocar gente crente perto do rei. Essa é a verdade do capítulo 1. Deus colocou dentro do palácio de Nabucodonosor, Daniel e os seus 3 amigos. Gente crente, gente piedosa, gente que andava com Deus, gente que tinha fibra e coragem para testemunhar com fidelidade do Deus vivo. E Nabucodonosor conviveu de perto com estes homens. Mas, meus irmãos, o convívio com pessoas crentes por si só não converte ninguém. Ainda que seja com crentes excepcionais, do jaez, da estirpe destes 4 moços, Daniel e os seus amigos. Talvez você conheça alguém da sua família, alguém é chegado a você, que convive com gente crente, que tem o testemunho evangélico dentro da sua casa, que tem exemplo cristão dentro do seu lar, e gente que ainda mantém o seu coração endurecido à graça de Deus. Mas Deus dá um segundo passo para alcançar Nabucodonosor. Ele mostra a Nabucodonosor que só o reino de Cristo é um reino eterno, e que todos os outros reinos, por mais esplendorosos e ricos e opulentos, são reinos falíveis. Esta é a verdade do capítulo 2. No capítulo 2, Nabucodonosor teve um sonho, e ele sonhou com uma estátua, cuja cabeça era de ouro, cujo tronco e os braços eram de prata, cujos quadris eram de bronze, cujas pernas e os pés eram de ferro, e os dedos de ferro e barro. E a interpretação deste sonho é que ele, Nabucodonosor, era a cabeça de ouro, que o tronco e os braços de prata era o império que iria suceder o seu, o império Medo-Persa, e logo depois viria o império greco-macedônio, substituindo e sucedendo o império greco-macedônio, o império Medo-Persa, digo. Logo depois, com a derrota de Alexandre o Grande, o mundo seria dominado pelo Império Romano, representado pelas pernas de ferro, mas na figura, no sonho, uma pedra não lavrada por mãos, bate nesta estátua, nos seus pés de barro, e toda a estátua se transforma em pó, e a ideia é que no tempo do Império Romano, um novo reino se levantaria, um reino eterno, que jamais seria destruído. E foi na época do Império Romano que Jesus Cristo nasceu e que o reino de Deus chegou nele, e este reino vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até que domine todo o mundo. E então o Senhor Jesus Cristo, depois de subjugar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, entregará o reino ao Deus e Pai, para que ele seja tudo em todos. Nabucodonosor entendeu que só o reino de Deus é eterno, mas mesmo compreendendo a verdade, o seu coração não foi convertido. É possível que um homem entenda a verdade? É possível que um homem entenda a sua limitação? É possível que um homem entenda que só Deus é Deus, e mesmo assim, não seja convertido. Mas então Deus dá um terceiro passo. No capítulo 3, em vez de Nabucodonosor se humilhar, ele se exalta. E agora ele mesmo toma a iniciativa de construir uma imagem toda de ouro, de 30 metros de altura. E agora ele dá ordens para que todos os súditos do seu reino venham e se prostrem diante daquela imagem. Ele quer ser adorado, ele quer ser Deus. Mas ele encontra a resistência de Mesaque, Sadraque e Abidênego, que não se prostram, mantendo fidelidade restrita ao Deus dos céus. E este rei agora vê o livramento miraculoso de Deus na fornalha ardente, com a própria presença do Filho de Deus pré-encarnado, andando com os 3 jovens na fornalha. E ele declara no capítulo 3, eu reconheço que nenhum Deus pode livrar como o Deus de Mesaque, Sadraque e Abidênego.
Mas mesmo sabendo que nenhum Deus pode livrar como Deus vivo, ele ainda não é convertido a esse Deus. Esse Deus é apenas o Deus dos outros, mas não é o Deus da sua vida. Ele sabe que Deus faz milagres, que Deus liberta, que Deus faz maravilhas, mas este Deus não é o Deus da sua vida e do seu coração. Por isso, chega o capítulo 4. E agora no capítulo 4, mais uma vez Deus vai falar com ele. Mais uma vez Deus vai mostrar para ele. E desta feita o sonho que ele tem é um sonho que o deixa turbado, absolutamente perturbado. E meus irmãos, é sobre esse sonho que nós vamos exatamente examinar agora. O último expediente de Deus para a conversão de um homem. Como é que foi esse sonho? A revelação de Deus para alcançar um homem. Primeiro nós vamos dividir isso em 3 aspectos aqui. O sonho, a interpretação e o cumprimento. Como é que foi o sonho dele? Ele estava deitado um dia e sonhou que viu uma árvore que foi crescendo no meio da terra. Crescendo, crescendo, ao ponto de chegar até os céus. Seus galhos se espalharam, ao ponto de todos os habitantes da terra poderem contemplar aquela árvore. Todos os viventes se alimentavam desta árvore. Os animais se escondiam sobre a sombra desta árvore. As aves se aninhavam debaixo ou nos galhos desta árvore, e todos os viventes se alimentavam desta árvore. A árvore era imensa, mas de repente, vem do céu uma ordem: decepai a árvore, derriçai-lhe os frutos, arrancai-lhe as folhas, enxotai as aves, expulsai os animais, mas deixem-lhe a cepa, amarre esta cepa num tronco de ferro e bronze, deixe dessa cepa exposta ao orvalho do céu, para que desta cepa, novamente molhada no orvalho, ela possa voltar a florescer. Diz a Bíblia que este sonho turbou Nabucodonosor. E ele chamou os magos, ele chamou os intérpretes, ele chamou os sábios, e os sábios não puderam dar a ele a interpretação. E então ele manda chamar Daniel. A Bíblia não responde por que ele não chamou logo Daniel, sabendo que da última vez ele também buscou os magos, e os magos não puderam resolver o problema, e foi Daniel quem trouxe solução. Eu tenho uma intuição por que é que ele não chamou Daniel. Sabem por quê? É que esse segundo sonho era autoexplicativo. Esse segundo sonho não carecia de interpretação. Era lógico, era o óbvio. Esse sonho realmente botava o dedo de Deus na ferida do rei, dizendo: chegou o seu tempo, basta, chega. E quando Daniel vem, diz a Bíblia que Daniel, ao ouvir o sonho, se turba, porque na verdade entregar um recado desse não era simples. A mesma dificuldade que Natã teve de confrontar Davi no seu pecado, talvez a mesma dificuldade que João Batista teve de confrontar Herodes. Agora, Daniel também se turba, porque a mensagem que ele tem para entregar para o rei é grave, é solene, é seríssima. E diz: rei Nabucodonosor, tu és a árvore, e a ordem vem de Deus, porque tu serás cortado de entre os viventes, serás expulso de entre os homens, e Deus te levará para o campo para comer capim com os bois, ficarás louco, perderás o juízo, teu coração tornar-se a coração de animal, mas depois de um tempo, Deus te restaurará. Mas Daniel dá um conselho para o rei, e o conselho de Daniel para o rei é para que o rei pudesse refletir, para que o rei pudesse parar e pensar acerca da sua situação. Versículo 27, o conselho foi esse: portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, talvez se prolongue a tua tranquilidade.
Essa foi a interpretação do sonho. E você sabe que o sonho se cumpriu literalmente. Literalmente. E aí vem, irmãos, o que eu gostaria de chamar sua atenção sobre a soberania de Deus para salvar um homem. Primeiro, note o versículo 29. Primeira coisa é a paciência generosa de Deus. Depois de 1 ano que Nabucodonosor recebe Daniel e escuta a interpretação do sonho, ele não muda ainda de vida. 12 meses se passaram. A palavra era uma palavra séria, solene para ele. Mas ele não mudou o rumo da sua vida, ele não mudou o curso da sua vida, ele continuou impenitente, ele continuou endurecido, ele continuou recalcitrante, ele continuou rebelde, ele continuou soberbo, ele não se curvou diante da palavra de Deus. Eu quero lhe dizer nesta noite que Deus não derrama o seu juízo antes de chamar você ao arrependimento. Deus deu 12 meses para Nabucodonosor se arrepender. Versículo 29 nos diz: ao cabo de 12 meses, passeando eu sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Depois de Deus investir naquele homem, tantas vezes, de tantas maneiras, depois de lhe dar o checkmate, depois de lhe dar a última palavra, ainda Deus lhe deu 12 meses. Cada minuto era um tempo de graça, cada dia era um chamado de Deus, cada minuto que se passava era Deus chamando aquele homem à salvação e ele fechando a porta da graça de Deus diante de si. Eu não sei como é que é a sua situação, se você tem também adiado este encontro, esta decisão, esta entrega incondicional da sua vida a Jesus. Eu não sei quantas pessoas você conhece da sua família que tem resistido a esta voz de Deus, apesar de tantos apelos, de tantas oportunidades, de tantas providências. Mas Deus estava dando para aquele homem mais uma chance. 12 meses se passaram. E o que é que você encontra como resposta? Vamos ver a dureza do homem que rejeita ouvir a voz de Deus. A primeira coisa que você nota: este homem feliz e calmo passeando no palácio a despeito do solene aviso de Deus. Versículo 29. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio da cidade de Babilônia. Você pode imaginar um caso desse. Deus diz para ele: olha, rei, eu vou te mandar comer capim com os bois. Eu vou tirar de você o seu reino. Já que você não quer ouvir a minha voz, eu vou tirar você de entre os homens. Vou transformar você num homem louco. E o rei não leva a sério esta palavra. Ele continua vivendo a vida gostosamente, passeando pelo seu palácio, como se nada tivesse acontecendo, como se Deus não tivesse falado nada. Quantas pessoas vivendo uma calma perigosa, quantas pessoas vivendo de uma maneira tranquila, quando deveria estar clamando por misericórdia. Quantas pessoas estão dormindo o sono da morte. Quantas pessoas deviam estar com o rosto em terra, desesperadas, apressadas, mas estão passeando calmamente, sossegadamente, mesmo que eles estejam na iminência de um gravíssimo perigo. Se Deus pudesse abrir-nos os olhos para entendermos a gravidade dessa situação, do que é um homem viver calmamente quando ele está vivendo em perigo de morte, em perigo eterno. O inferno estava com a sua boca aberta. O rei estava passando por um fio, prestes a cair no abismo, e ele estava calmo, tranquilo, sem imaginar no destino da sua alma. Pelo contrário, além de calmo, tranquilo, veja você o verso 30, ele ainda se exalta, em vez de dar glória a Deus. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder, para a glória da minha majestade, minha.
Na verdade, este homem é o começo, é o meio e o fim de tudo no seu reino. Ele não enxerga ninguém além dele mesmo. É alguém que se coloca no pedestal, que quer que os outros o adorem, e ele mesmo adora a si mesmo. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína. E em vez de reconhecer Deus, ele se exalta. E isso nos leva a pensar, irmãos, em algo extremamente solene. É que a prosperidade, a riqueza, a glória, a fama, o sucesso, não podem dar ao homem garantia nem segurança. A Babilônia, nesta época, era um império que poderíamos chamar de inexpugnável, inabalável, inatingível, inconquistável. Nabucodonosor era um homem de visão larga, um estadista, um conquistador, um guerreiro por excelência, um construtor de visão alargada. Tinha feito da Babilônia a maior e mais esplêndida cidade do mundo. 95 quilômetros de muralhas. Aquela cidade tinha nada menos do que muralhas com 25 metros de largura, onde podiam passar 3 carruagens paralelamente, com 25 portões de cobre, com torres magnificentes. Lá estava o templo do deus Bel, que fora usado 22.500 quilos de ouro para embelezar e ornamentar aquele deus, aquela divindade, para apenas satisfazer o gosto de uma das suas mulheres, a princesa da Média. Ele constrói na Babilônia jardins suspensos, que eram tão belos e tão esplêndidos, que foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Apesar de tanta glória, de tanta pompa, de tanta riqueza, de tanto poder, ele não pôde jamais sentir-se seguro. Deus o arrancou do trono, Deus o levou para o campo, Deus fez dele um bicho, um animal. Agora você vai notar a humilhação do homem impenitente. Quando o homem não escuta a voz de Deus, o homem tem que escutar o juízo de Deus. Quem não escuta a misericórdia divina vai ter que se defrontar com a ira divina. Quando o homem não escuta a voz da graça, ele tem que escutar a trombeta do juízo. Deus abriu para aquele homem a porta da misericórdia, mas ele não quis entrar, então Deus o empurrou pelos corredores do juízo. Deus o humilhou, porque aquele homem foi intoxicado pela vaidade, pela soberba, pela riqueza, pelo luxo, pela glória humana. E a palavra de Deus então vai nos dizer que esta humilhação vem do céu. Olha o versículo 31. Falava o rei ainda quando desceu uma voz do céu. É Deus quem intervém. É Deus quem quebra o orgulho. É Deus quem fere de morte o soberbo. Mas veja você, segundo lugar, que esta humilhação não apenas vem do céu, ela é repentina. Versículo 31 nos diz: falava o rei quando desceu uma voz do céu. E diz o verso 33, no mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. A paciência de Deus aqui tem um limite. Por isso a Bíblia diz que louco é aquele que zomba do pecado. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O homem que muitas vezes endurece a sua cerviz será quebrado repentinamente, sem que haja cura. E foi isso que Deus fez com Nabucodonosor. Mas veja versículo 32 e 33, que esta humilhação foi terrível. Versículo 32 e 33 diz: serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer ervas como os bois. Diz o texto no verso 33, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves.
O rei ficou louco. Deus o fez descer ao fundo do poço. Deus mesmo colocou nele uma doença, uma enfermidade. Ele perdeu o siso, ele perdeu a razão, ele perdeu o equilíbrio emocional, mental. E ele padeceu de uma doença rara, que os estudiosos chamam de insânia zoantrópica, ou licantropia, ou boantropia. É quando um homem perde o siso, perde a razão, perde o equilíbrio mental e emocional e começa a sentir e agir como se fosse um animal irracional. Mas ele não apenas começou a sentir como um animal irracional, Deus mesmo fez com que ele tivesse características de um animal irracional e pelos como penas de águia começaram a crescer no seu corpo, e unhas como unhas de aves, e podem imaginar aquele homem tornando-se um quadrúpede, e aquele homem caminhando pelo meio dos passos, junto com os bois, o maior rei da terra, rei de reis, o homem mais poderoso da terra, agora levado para ser um bicho entre os animais. Se você notar, a humilhação que Deus impôs àquele homem foi irremediável, porque nem o seu dinheiro pôde livrá-lo, nem a sua riqueza pôde evitar o desastre, nenhum médico da Babilônia pôde curar a sua doença, ninguém pôde tirá-lo desse poço fundo em que ele caiu, nada pôde deter a mão de Deus de exercer o juízo sobre ele. Mas o que é tremendo e maravilhoso, Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, que mesmo quando Deus exerce o seu juízo e a sua ira, Deus se lembra da misericórdia. Deus se lembra da misericórdia. E o propósito de tudo isso está no versículo 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Se você notar, esse texto mostra para nós qual foi o propósito de Deus em agir assim na vida de Nabucodonosor. Está escrito 3 vezes isso. Abra a sua Bíblia, você está com a sua Bíblia aberta, veja o verso 17. Esta sentença é por decreto dos vigilantes e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Versículo 25, a mesma coisa é dita. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas com os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Verso 32. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. O grande propósito de Deus não era destruir o rei, era abrir os olhos do rei. O grande propósito de Deus não era levar aquele homem à morte, era levar aquele homem à conversão. Deus às vezes pode levar você ao fundo do poço, para que você abra os olhos e veja que Deus é Deus, para que você se renda aos seus pés e reconheça que Ele é digno de ser adorado. Até então, Nabucodonosor está proclamando as virtudes de Deus, dizendo que Ele é Deus, dizendo que Ele liberta, mas Deus ainda é o Deus dos outros, não o Deus da sua vida. Por isso agora, queridos, vamos ver a conversão deste homem. A conversão de Nabucodonosor acontece depois de 7 tempos, eu não sei se 7 tempos são 7 dias, se são 7 meses, se são 7 anos, se são 7 períodos indeterminados, a Bíblia não diz, só diz 7 tempos, e como 7 é o número da perfeição, foi o tempo suficiente para Deus produzir naquele homem o quebrantamento necessário.
depois de 7 tempos. Então diz a Bíblia que o rei levantou os olhos e viu Deus. Muitas pessoas caminham pela vida olhando apenas para baixo, apenas para os pés, apenas para a sua própria glória, apenas para as suas próprias realizações. Algumas pessoas chegam até a reconhecer as virtudes de Deus, mas nunca se rendem aos pés de Deus. E eu vou lhe dizer uma coisa, querido. Deus pode ir às últimas consequências, mas se o plano dele é salvar você, Deus vai ao fundo do poço, mas Ele não desiste de você. Ele não abre mão da sua vida. E esta é a graça soberana de Deus. Sabe por quê? Porque não é com todo mundo que Deus age assim, não. Não é com todo mundo. Com Beltesazar, Deus não foi assim, não. Deus o destruiu no meio da sua prática de pecado. Deus tirou a vida dele, sem dar a ele mais chance de se arrepender. Assim Deus fez com Herodes, quando ele estava acolhendo os aplausos do povo como se fosse um Deus. Diz a Bíblia que ele morreu comido de vermes. Por isso, meu querido, se Deus tem um plano na sua vida, eu vou lhe garantir isso. Você pode tentar fugir, você pode tentar fechar o seu coração, você pode tentar fechar os seus olhos, você pode tentar driblar Deus, você pode tentar escapulir de Deus, mas Deus vai às últimas consequências sem desistir de você, até que você se dobre. E este homem então revela sua conversão com 4 sinais claros. Primeiro, ele glorifica a Deus no verso 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Agora ele olha para o céu, agora ele olha para cima, porque a nossa vida segue a direção do nosso olhar. Se você olhar para baixo, é para baixo que você caminha. Se você olhar para cima, é para cima que você caminha. E este homem então começa a glorificar a Deus. Querido, você tem glorificado a Deus diante de tantas oportunidades que Deus lhe tem dado? Ou você tem cometido a loucura deste homem? Ou a loucura daquele homem que confiou na sua riqueza e disse: tenho muito, agora come, bebe, regala a tua alma. E ele escutou a voz de Deus: louco, esta noite pedirão a tua alma. Ou será que você vai cometer a loucura de só gritar por Deus tarde demais, como aquele rico que clamou a Deus, mas já estava no inferno e era tarde demais? Este é o tempo que nós temos para nos curvarmos diante do Deus Todo-Poderoso. Ele glorificou a Deus. Segundo, ele confessa a soberania de Deus no verso 35. O propósito de Deus foi alcançado. Agora ele entende que não há Deus como Deus Todo-Poderoso. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: o que fazes? Agora ele sabe que Deus é soberano. Não é ele que é soberano, é o Deus Todo-Poderoso. Versículo 36. Agora ele dá testemunho da sua restauração. Então logo me tornou a vir o entendimento. Também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade, o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou a extraordinária grandeza. Ele testemunha isso, que depois que ele se volta para Deus, Deus na sua misericórdia ainda se compadece dele e lhe devolve o reino. Mas finalmente, ele adora a Deus. Versículo 37. Isso é algo pessoal. Agora ele não adora a Deus, o Deus dos outros. Agora é o Deus da sua vida. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba, como humilhou a ele. Irmãos, esta é a obra de Deus, é o que Deus faz para salvar um homem. E então eu quero tirar 3 lições práticas para nós, para terminar. Primeiro,
Nunca devemos desistir da conversão de qualquer pessoa. Essa é a primeira lição prática. Se Deus foi capaz de salvar Nabucodonosor, o homem que invadiu Jerusalém, o homem que destruiu a cidade santa, o homem que destruiu o templo, o homem que levou os vasos sagrados do templo, o homem que matou e passou o fio da espada milhares e milhares de pessoas, o homem soberbo, o homem sanguinário, se Deus foi capaz de converter o coração de um homem idólatra, vaidoso, não há vida impossível para Deus. Não há coração tão duro que Deus não possa amolecer, quebrantar e converter. Esta é a primeira lição. O ateu pode se converter. O agnóstico pode se converter. O feiticeiro pode se converter. O idólatra pode se converter. O político pode se converter. O empresário pode se converter. O seu patrão pode se converter. Seu cônjuge pode se converter. Seu pai, a sua mãe podem se converter. Seus filhos podem se converter. Seu vizinho pode se converter. Não há impossibilidade para Deus. Isso deve nos levar a ter mais ousadia na oração e na evangelização, porque para Deus não há impossíveis. Segunda mensagem prática, segunda lição prática. A razão por que ainda você ou alguém que você conhece e ama ainda não se converteu é porque você ou este alguém ainda não está suficientemente quebrantado. E Deus, se preciso for, vai às últimas consequências, como fez com Manassés, que levou um tronco, botou um gancho no pescoço daquele homem, e ele que era tão vaidoso, foi carregado como um bicho, numa jaula, até que ele se humilhou e reconheceu a majestade de Deus. O que falta a você para se humilhar diante de Deus? O que falta a você para se curvar completamente aos pés do Todo-Poderoso Deus? O que falta àqueles que estão à sua volta, perto de você, para que eles também confessem e adorem o Deus Todo-Poderoso? E a última lição que eu quero chamar a sua atenção para encerrar. Quem reluta em se prostrar, vai ser quebrantado, ou vai perecer eternamente. Não há outra possibilidade. Quem reluta, quem resiste, quem endurece a cerviz, só tem dois caminhos. Ou vai ser quebrantado, ou vai perecer eternamente. Este texto é solene, este texto é grave, e este texto é um alerta para a nossa geração. A geração do hedonismo, a geração do prazer, a geração chamada shopping center, a geração que não quer pensar, não quer refletir, quer divertir, a geração que não quer parar para pensar no destino da alma, a geração que tapa os ouvidos à voz de Deus. Esta mensagem é para a nossa geração. Muitos estão como Nabucodonosor, diante da iminência do juízo, estão passeando, estão curtindo a vida, estão levando a vida, fechando os ouvidos e os olhos às advertências de Deus, até que serão quebrantados, ou até que hão de perecer eternamente. Que Deus nos ajude a refletir seriamente sobre esta mensagem nesta noite. Que Deus nos ajude a levar essa mensagem para muita gente, a quem amamos, e que pode ser alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus. Amém. Vamos curvar nossa fronte para orar.